A polêmica sobre a delação premiada na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para falar sobre a eficácia jurídica e a consistência ética da delação premiada, entrevisto hoje o jurista e professor Luiz Flávio Gomes, de destacada carreira jurídica, tendo sido delegado de polícia, promotor de justiça e juiz de direito. Muito obrigada por estar conosco. Eu acho que é interessante, logo de início, que o senhor explique a mim e aos telespectadores o que é exatamente o Instituto da Delação Premiada. Delação premiada, Maria Lídia, é o seguinte: várias pessoas participam de um crime e depois um delata o outro. Delatar é incriminar o outro, dizer ele participou, eu participei, mas o outro também participou. Isso não é coisa nova no Brasil, não. Delação existe desde 1990. Porém, por que não funcionava antes? E por que agora as delações premiadas explodiram no país? Por várias razões. Em primeiro lugar, antes, a criminalidade dos de baixo não fazia delação porque ele morre. Se você delatar hoje um crime do PCC, você está morto amanhã. Logo, nos criminosos de baixo, das classes mais baixas, não se delata por medo, por causa da violência. Na criminalidade de cima, das classes dominantes, não se fazia delação porque vigorava entre eles a regra da máfia, que é o omertá. Omertá significa silêncio. Um nunca contava nada do outro. E por que agora conta e conta bem contado? Por que agora conta? Por dois motivos. Em primeiro lugar, porque em 2013 veio uma lei no Brasil, finalmente, que regulamentou a delação e deu segurança jurídica para quem delata. Se eu delatar, eu tenho X de prêmios. Há prêmios para delator. E merece confiança a palavra do delator? Tem muito estudioso do direito que acha que vale muito pouco a palavra de um criminoso, de um réu, de um suspeito delator. E a própria presidente da República disse que não respeita e não confia em palavra de delator. A presidenta Dilma se equivocou quando falou isso, porque ela se referia ao tempo da ditadura. Lá, de fato, delatar era algo nefasto. Hoje não, pelo seguinte: você delata e tem vários prêmios interessantes, como diminuição de pena e possibilidade de cumprir pena na casa e não na cadeia. Paulo Roberto Costa, etc. Está tudo nessa situação. Agora, o que acontece? Também nesse instante, no Brasil, finalmente, desde o mensalão, mas hoje inequivocamente, a sociedade e particularmente os meios de comunicação falam abertamente desses crimes de cima, que é uma criminalidade organizada de alta categoria, é diferente de um PCC. Hoje os meios de comunicação falam, o povo está começando a entender que todos delinquem e que a criminalidade de cima ficava escondida porque entre eles vigorava a lei do silêncio. Hoje não, eu delato e, portanto, terei os prêmios e, de fato, muitos deles estão tendo esses prêmios porque delatam. Agora, muitos dos que estão sofrendo a delação de parceiros que agora estão usufruindo desse benefício, por isso mesmo estão contando tudo que sabem da ação criminosa, dizem que não merece a menor confiança o que eles falam, exatamente pela razão de serem pessoas que estão envolvidas aí, ou são réis, etc. E a indagação é essa, e que eles mentem, que é tudo mentira. Os próprios advogados alegam que aquilo não é verdade. A minha pergunta: seu delator, o que fez o acordo da delação premiada, mentir, o que acontece? Vamos lá, Maria Lídia. Acontece o seguinte: delação premiada só recebe o prêmio se ficar tudo provado. É essa grande novidade da lei brasileira, diferente dos Estados Unidos, onde delata e acabou. Lá não tem provas. No Brasil, a lei saiu muito bem neste ponto. Se você delatar
E não provar não ganha nenhum prêmio. E mais, se você delatou alguém que é um inocente, você responde por denunciação caluniosa. Portanto, o ato de delatar, ele não é uma prova, mas se ficar provado tudo que ele falou, e a delação dá todos os caminhos do crime, as provas, o local de tal dinheiro, a estrutura, e se ficar tudo provado, a palavra do delator ganha uma força impressionante, porque o que ele falou foi verdade. E se ele falou mentira, não vai ter prova. Sem prova, não ganha o prêmio e mais, vai ser processado. E responde pelos crimes que ele também confessou, porque não existe delação no Brasil sem confessar. Você precisa confessar tua participação para depois delatar os demais. Logo, o que eu quero dizer é que a lei brasileira de 2013 mudou tudo isso, trouxe um avanço impressionante e agora a criminalidade de cima, a alta criminalidade, ou eles estão se entregando um ao outro. Agora, a questão moral. A questão ética, há quem entenda que delação é sempre imoral e que não tem cabimento a justiça se valer de uma traição para conseguir as provas necessárias para a condenação. Como é que o senhor vê essa questão ética? Do ponto de vista ético, a crítica dos advogados é essa, que eticamente é terrível e de fato é. Você delatar companheiros é aético, porém, nós somos, acima de tudo, práticos e pragmáticos. Pega o caso do Paulo Roberto Costa. Ele tinha 5 membros da família envolvidos. 5, mulher, 2 genros e 2 filhas. Quando você diz, eu não vou envolver toda a minha família e tacar todo mundo na cadeia, se eu posso tirá-los da cadeia, eu vou delatar. E aí tudo começou. Paulo Roberto Costa, hoje, nós, professores, chamamos ele de delator-geral da República, como se fosse um procurador-geral da República. Porque o que ele contou foi impressionantemente muito sério e positivo. E as coisas estão se confirmando. O que ele falou de mentira e não se confirmar, neste ponto ele não ganha o prêmio e ainda corre o risco de ser processado criminalmente. Professor, agradeço muito seus esclarecimentos sobre essa questão que é tão polêmica e tão importante para a nossa compreensão desses fatos que envolvem autoridades da República, uma prática que desvia tanto dinheiro público que faz falta a serviços básicos para a qualidade de vida no país. Muito obrigada. Uma boa noite. Muito obrigado. Bom.